noite, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? A letra dizia, seu rosto sereno, é isso? Isso. Depois no refrão o que diz? Elohim, não, Eloi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quem com rosto sereno clama, meu Deus, por que me desamparaste? Com coroa de espinho, cravado numa cruz, com o peso do pecado da humanidade toda sobre ele, a injustiça de toda a humanidade sendo lançada sobre ele, quem com rosto sereno, sendo completamente homem, faz isso? Eu gosto de música, mas às vezes, em favor da melodia ou da métrica, nós escolhemos palavras que nem sempre são as adequadas. Isso tira um pouco do momento da cruz. Nós vemos um Jesus de rosto lacônico, sereno, dos quadros. Que lá, né? Não, foi um momento de dor. Ele foi transpassado pelas suas e minhas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Foi um homem de dores e que sabe o que é sofrer ou padecer. A letra é linda, gente, mas seu rosto sereno, na hora que eu li aquilo, eu falei, não. Mas, glória a Deus, a música, não vou parar de cantar a música, tá, por favor. Tá? Mas só para vocês, quando vocês lerem o texto bíblico, façam um exercício de imaginação. Tenta captar o momento. Você sendo homem, principalmente homem, né? Entrou uma ferpa no dedo. Você fica com o rosto sereno, né? Imagina a coroa de espinhos na sua cabeça. Querido, abra sua Bíblia, Salmo 121. Salmos 121. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar. Meu Pai, na Tua presença, debaixo da Tua permissão, por Tua providência nós estamos. Te louvamos por essa noite, te louvamos por nos reunirmos como o corpo do Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aprove ao Senhor, ó Deus, feri-lo, e feri-lo de morte ao seu próprio Filho, ele sendo Deus. O Senhor, ó Deus, o enviou como homem, ó Deus, e ele morreu na cruz do Calvário por nós. E porque nós cremos, porque o Espírito Santo do Senhor nos permitiu crer, ó Deus, nós estamos aqui nessa noite como igreja, como corpo do Teu Filho, como corpo do Senhor. E nós te louvamos. Pai, nós abrimos a Tua palavra agora em Salmos. Então, Deus, nos orienta-nos, ó Deus, a trazer aquilo que é do coração do Senhor para nós. E o nome do Senhor seja glorificado. Nós saímos daqui um pouco mais admoestados, exortados, confortados, crescidos para a glória do Senhor. E o nome do Senhor seja exaltado sempre. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Na última vez em que eu estive aqui, domingo de manhã, nós pregamos o Salmo 120. E a ideia é fazer toda a série, nós chamamos do Salmo dos Degraus, ou Cânticos de Romagem. Né? Ele começa no 120, vai até o 134. E nós vamos agora para o 121. Se você parar e pensar a respeito destes salmos, não existe claramente por que eles são chamados de cânticos de romagem, a não ser algumas características interessantes. A estrutura deles, nós não conseguimos entender bem, que no português a tradução se perde com isso, mas a estrutura deles é um pouquinho diferente dos outros salmos. Ela tem um jogo de paralelismo, de poesia um pouco diferente dos outros, eles são um pouco mais incisivos, são curtos, mas eles são muito profundos. Achei muito interessante, Gustavo me chamou outro dia, são 15 salmos.
né? E alguém também levantou essa hipótese no passado, né, que eles são cânticos, no sentido de que são notas em crescenzo, né? E ele vai crescendo, somos a cada tom, na verdade, cada meio tom. São 15 meio tons, uma escala completa, o Gustavo estava me falando, são 8 notas mais 7 semitons, né? E é bem interessante se você pensar que o Salmo 120 é um tom, como chamaria, Gustavo? É um tom maior, é um tom... Seria o quê? Dó? Maior? É um dó. Aquele nota bonita, né? Qual que é a próxima? É um semitom. É aquela nota dissonante, aquela nota... Ela soa um pouco triste, ela provoca algo diferente em nós. E se você parar e pensar que o Salmo 120, quando nós pregamos, ele está justamente sendo um despertado de algo, e nós falamos sobre isso, né? Sobre este incômodo, que o Salmo 120 ele vem para provocar um incômodo. A pessoa tem que sair do seu lugar comum, do seu conforto. Tanto é, vou até ler de novo, aqui o salmista fala: na minha angústia ele clama ao Senhor e ele me ouve, o Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Aí versículo 5 ele diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. E nós fizemos uma relação do salmista lá de 2.500 anos atrás, ou um pouco mais, que habitava com gente mentirosa, gente que não queria paz, gente que distorcia suas palavras ou a sua fé, ou tentando derrubá-lo, trazendo para os nossos dias que o mundo não é amigo da igreja, o mundo não é um lugar confortável para a igreja. E se você tem dúvidas disso, procure sites como Portas Abertas, a Igreja Sofredora. E se você parar e tiver estômago, pegue as fotos e os vídeos de cristãos sendo martirizados por amor a Cristo. Nunca se perseguiu e matou tanto cristão como nos nossos dias. A ideia deste Salmo 120 é provocar o incômodo de não se acomodar ao mundo. Nós estamos muito acomodados. O mundo é um lugar agradável, né? Tem conforto, tem prazeres, tem, né, tantos lazeres diferentes. E ele oferece uma miríade de coisas para nós. O mundo fala para nós que nós temos alguns problemas a serem resolvidos, como o nosso desconforto, a nossa insatisfação, né? O nosso anseio não concluso, e o mundo diz que tem a solução para isso. Ele tem soluções para satisfação, para prazer, para contentamento e tantas outras coisas, para nós esquecermos aquilo que o Senhor tem para nós. E muitos cristãos têm esquecido. À noite nós pregamos em Mateus 24, e Jesus falando aos seus discípulos, né, que por causa das durezas da perseguição que estavam para vir naqueles dias, o amor de muitos esfriaria. Muitos, mas muitos esfriariam. O amor se apagaria. Amor aqui uns aos outros, não, amor ao Senhor mesmo. E este Salmo 121 é justamente o começo da caminhada daquele que foi despertado para esse descontentamento com o mundo. E eu quero lê-lo para você. Então acompanhe na sua Bíblia, aí minha versão é a Revista Atualizada. Diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita.
De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Só que nós lemos o Salmo de maneira muito superficial e às vezes de maneira muito frívola. Aliás, qualquer texto bíblico, principalmente os Salmos, nós queremos uma fé superficial, então nós vamos lá em Salmos 91, abrimos ele, deixamos numa estante no quarto e vamos dormir, sequer lemos o Salmo. É um amuleto. É um amuleto. Aí nós temos em casa uma caixinha da sorte. Quem tem isso em casa? Lembra? Caixinha da promessa? Da sorte não, da promessa, né? Caixinha da promessa. Aí você vai lá, saca um, opa, né? Lê um versículo e você sai todo animado, empolgado para aquele dia do trabalho, né? Você nem sabe de que contexto veio aquilo. E você entende como promessa de Deus para você. Aí você, não satisfeito, está no ônibus, indo para o seu trabalho, você abre lá o YouTube, pega um videozinho de 5 minutos de um desses pregadores coach, que estão na moda, e fala assim, o que Deus tem que falar comigo? Né? E ele, você é vencedor, você é filho do rei, tudo te pertence. Aí você chega no trabalho, né? Só que não é para isso que o Senhor nos chamou. A ideia dos 15 salmos que a gente está estudando é justamente uma caminhada. Eu já falei de novo, né? Vou falar de novo desse livro. A ideia é que Eugene Peterson, que ele fala aqui que é discipulado numa sociedade instantânea, né? E o título do livro é Uma Longa Obediência na Mesma Direção. É aquela ideia, uma vez, que o pastor até lançou no grupo lá de WhatsApp, né? Sobre, e aí, no sábado à noite, será que eu vou na igreja amanhã? Deixa eu ver se eu vou na igreja amanhã. Meu vizinho não convidou para o churrasco amanhã. Não vai ter almoço da família. Não, meu time não joga amanhã. Até joga, mas é um joguinho sem vergonha, não é final de campeonato. Não, então não joga. Não vou ter que visitar tal parente, não vou receber visita. Então eu vou na igreja. Quantas vezes nós fizemos esse exercício de pensamento para escolhas? Eu tenho que ler a Bíblia, né? Então a igreja está lendo a Bíblia toda num ano, né? E é hoje à noite. Hoje à noite eu tenho. Não, vai passar o jogo na televisão. Não, mas tem um filme legal que saiu lá no canal lá e acho que eu vou ter que deixar para amanhã. Queridos, a decisão, se você segue a Cristo ou não, ela foi tomada uma vez. A partir do momento que o Espírito Santo entrou no seu coração, te regenerou, você era morto, e Ele te deu vida, e você creu. Porque se não aconteceu isso, todas as outras decisões elas são só meras religiosidades e mero aparência. Então está aqui, o salmista, ele é um peregrino. Nós entendemos, muitos autores entendem que os cânticos de romagem, ou os cânticos dos degraus, porque todo homem judeu ele tinha que ir a Jerusalém 3 vezes ao ano. Então ele tinha que subir a Jerusalém, que Jerusalém realmente era na parte mais alta do território de Israel. Então era realmente uma subida. Tanto que você lê nos evangelhos que Jesus subia a Jerusalém, ou Jesus descia de Jerusalém, né? Porque assim, ele subia para Jerusalém, lá de Belém, vindo de Betel, qualquer outro lugar de Samaria, ele subia a Jerusalém. Aí ele tinha que ir para Jericó, ele descia para Jericó. Porque geograficamente falando, Jerusalém fica na parte mais elevada do país. Por isso que muita gente entende que o cântico dos degraus, ou da romagem, é justamente essa subida a Jerusalém. E este Salmo 121 é o que mais retrata esta interpretação, que a ideia de que o peregrino está andando a caminho de Jerusalém, ele começa a ver os montes que circundam, e onde está assentada Jerusalém, na região de Jerusalém, e ele começa a ver estes montes, e ele, ansioso por adorar, ele fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. É muito interessante que este salmista aqui, que escreveu, ele já declara que o meu socorro ele não é religioso. Não é porque eu estou indo para Jerusalém
que lá está assentada a cidade com seus muros, o seu templo, tudo aquilo que representa a religião para o israelita daquela época, não era isso que o salvava, não era isso o socorro, não estava nestas coisas a sua salvação. Mas ele fala que o socorro dele vem do Senhor. E ele fala que fez os céus e a terra, inclusive os montes. Só que é um pouco mais profundo que isso. E nós temos um indício de que a coisa é um pouco mais profunda quando ele começa a falar os versículos 3 e 4. Diz assim a respeito do Senhor, esse salmista fala: Ele, quem? O Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem, né? Não dormitará aquele que te guarda. Aí você fala, mas por que está falando de dormitar? Sabe o que é dormitará? É aquele vigilante que está... Você trabalha de madrugada? Eu trabalho de madrugada. É que você está lá e está assim, né? O sono vem e vai, né? O sono vem. É aquela sentada que você está no ônibus, indo para o trabalho assim, você escuta o barulho do ônibus, você percebe as pessoas passando, mas você está em meia fase. Né? Você sabe que para você sair dessa inércia para completamente desperto, vai, né, demanda alguma coisa. Demanda um chacoalhão, demanda, né, um choque, demanda uma escolha, né, demanda alguma coisa. É aquela freada à busca do motorista, aquela chacoalhada para ajeitar a carga, né, aquela coisa, aí você dá aquela despertada, assim, né, o coração dá aquela disparada, assim, né, vai de 65, né, batimento por minuto, vai para 120, assim, de repente. Aí você acorda, né? Isso é dormitar. Mas ele fala, né? É certo que não dormita, nem dorme. O que é dormir? Gente, é entrar no sono REM. Sabe que o olhinho fica virando assim? Você já viu o documentário, né? Que a pessoa sonha. Né? Aconteceu comigo já isso, no trabalho. Estava tão cansado, que eu trabalho em torno de 12 horas. Né? Tinha acordado às 5 da manhã, na sexta-feira, e tem que trabalhar, entrar às 7 da noite da sexta-feira. E quem diz que dorme, né? Lá em casa é martelete, materreta, martelo, Sofia, crianças, né? Aquela coisa barulheira, aquela, né? Uma maravilha, né? E pedreiro chama, e não sei o quê, o entregador chama, aí a portaria liga lá, que chegou não sei o quê, chegou tijolo, chegou... Aí, né? Aí vou trabalhar nesse descansado, né? Acordando às 5 da manhã. Aí lá à noite desculpa que eu tenho que fazer vários cursos online, né? E no computador o tempo todo, né? Oh, meu pai, e outra, o curso é em outro idioma, só tem a legendinha. Então, você imagina você ouvindo isso e lendo, né? Lendo assim. E aí, no final tem uma provinha, e eu comecei a fazer a prova. Eu lembro que eu fiz a primeira questão, aí eu comecei a pensar na segunda, na terceira, aí eu comecei na quarta, não, vou responder assim na quinta, na sexta. Quando chegou na sétima, oitava questão, eu acordei e eu estava na primeira ainda. Falei, Jesus amado, estou sonhando com a prova. Isso é dormir. Isso é dormir. Mas nosso Deus não faz isso. Ele nem dormita e ele nem dorme. Mas por que o salmista está comparando estas coisas com Deus? Na época do salmista, 2.500 anos atrás, em Israel, toda aquela época, desde os 3.000 anos atrás, desde que eles entraram lá do Egito, vindo do Egito, entraram, os israelitas... Acontece uma virada na história que está lá em Juízes, você pode ler isso aí, que diz assim lá em Juízes, capítulo 2. E foi sepultado Josué e Calebe. E toda aquela geração que conhecia os feitos do Senhor. E uma geração que não conhecia os feitos do Senhor veio. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Houve uma ruptura entre Josué e Calebe. Se vocês sabem a história, né? Josué e Calebe são os únicos que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida, porque foram aqueles vigias que creram na promessa de Deus. Então Deus os preservou, porque o resto morreu tudo no deserto. Nem Moisés entrou. Moisés morreu lá no monte. Eles entraram, batalharam. Só que chegou uma hora que eles morreram. Só que toda uma geração que não conhecia os feitos do Senhor veio e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E sabe o que eles fizeram?
Tinha os canaanitas, né? Cananitas, que são descendentes de Cão. Moravam na terra e eles eram idólatras. Eles adoravam Baal e Aserá, ou Astarote. Baal era o deus, né, do tempo, das nuvens. Ele cavalgava as nuvens com relâmpagos e trovões. E Aserá era sua consorte, ou sua esposa. E os cananitas, para ter boa sorte e boas colheitas, eles faziam seus cultos a Baal e Astarote, que eles eram praticamente orgias. Por isso que você encontra, né, lá ainda em Gênesis 38, quando, né, Judá tem um apêndice, né? Judá, ele faz promessas para sua nora Tamar, e ele não cumpre. Tamar se veste de prostituta cultual. E ele... Porque era comum ter na terra prostitutos cultuais. E era assim o culto deles. E adoravam a Baal e a Astarote, a Aserá. E como que era este culto? Então, onde era? Era nos altos. Eram nos montes, nos outeiros. Eles plantavam um bosque. Plantavam bosques, e no meio desse bosque que eles faziam os seus cultos. É lá que ficava o tal do poste de Astarote, ou de Aserá. O poste ídolo, que vocês vão encontrar em algumas versões. Lá que ficavam as estátuas e coisas de Baal e Aserá. Não é à toa que quando chama Gideão, Deus chama Gideão, e ele vai lá, ele derruba o poste ídolo, faz uma fogueira e sacrifica o boi do pai. Era uma afronta ao povo da época. Nesta época, o que acontece? O povo cultuava nos montes, mas cultuava os seus ídolos. É por isso que o salmista fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? É das coisas idólatras que este povo faz, ou é do meu Senhor? De onde vem o teu socorro, meu irmão? Nós não temos problemas em devotar a Deus ou esperar em Deus para as grandes coisas. Nós somos cristãos nas grandes coisas. Fica doente em doença terminal para você ver a quem você clama. Até o ateu vira cristão. Até o ateu adora. Ao ponto de que recentemente teve um camarada que caiu. Camarada não, tem um cara que caiu lá de um prédio, 5º andar, né? Você sabe as circunstâncias, né? Tem gente colocando na internet, será que ele não foi salvo? Como? Ah, será que nos últimos segundos, caindo, ele clamou? Pelo amor, hein? Pelo amor, hein? Você não leu a palavra, né? Você não entendeu o que é cristianismo ainda. Então, muita gente, no desespero dos grandes transtornos da vida, clamam. Mas e amanhã cedo? Na segunda-feira? A quem você clama? O seu cristianismo é um cristianismo de grandes eventos? Ou é um cristianismo também do feijão com arroz, do pão com manteiga do dia a dia? E aí? Porque tem muito cristão, ou gente que se diz cristão, que está aqui domingo à noite cultuando o Senhor, participando da ceia, mas chega domingo de manhã e está consultando horóscopo. Está abrindo caixinha da promessa, de pegar versículos fora de contexto, para dizer que Deus falou com ele. Abre o YouTube para ouvir videozinhos de 5 minutos de animadores de torcida para alimentar a sua fé. Gente que olha para o tempo para dizer se Deus está sendo bom ou não com ele. Gente que pede conselhos para ímpios a respeito de coisas espirituais. Gente que pondera a respeito das suas decisões sobre casar, ter filhos, como educar filhos, aonde morar, em que trabalho fazer, que empresa trabalhar, que tipo de emprego adotar em sua vida, que prática adotar com base em conselhos de ímpios.
Gente que não tem coragem de chamar o seu pastor ou o seu irmão de fé e falar, vamos orar, eu tenho uma decisão importante para tomar na minha vida, mas não, vai falar com o ímpio. E quando o pastor bate a sua porta para falar assim, querido, você está há muito tempo longe da igreja. Ah, pastor, para de me torrar paciência. Pastor chato. Nunca me visitou, agora quer vir me cobrar. E aí? O seu cristianismo é baseado em quê, querido? E esse salmista, ele fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele já responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que interessante, não precisa abrir lá. Jó, capítulo 31. Porque ele está falando aqui sobre sol, né? Sobre lua, olha só. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Por quê? Mas, Fábio, tá bom, né? Andar no sol dá insolação, Deus está te protegendo da insolação, Deus está te protegendo do aluamento, né? Que era um comum aos peregrinos daquela época, passava dia e noite caminhando. Mas olha o que diz Jó, capítulo 31, versículos 26 seguintes. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito às punições de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Ele está falando de idolatria. Ele está falando de idolatria. É muito interessante se você pegar a história arqueológica e pegar a geografia de Jerusalém mesmo, né? E você vai ver que antes do templo existia a cidadela de Davi. Ela era nas encostas do Monte Moriá, né? Mas o topo do Monte Moriá não era. A casa de Davi ficava um pouco do lado, assim. E é muito interessante que no final de sua vida, Davi sobe ao Monte Moriá, e lá de cima, como eles contemplam a sua casa, a casa de Davi era chamada de Casa do Líbano, porque era tanta árvore, era tanta madeira de cedro do Líbano, né, que via aquela fileira assim, de janelas. Né? E ele lamenta, ele fala, Senhor, eu habito em casa bonita, o Senhor habita em tendas. E Deus fala que ele não vai fazer casa para ele, né? Mas que Deus faz casa para Davi e promete o seu reino eterno para Davi. Mas é interessante que a arqueologia fez escavações e justamente na cidadela de Davi encontraram diversas estatuetas de ídolos do lar. Mesmo entre a família de Davi, mesmo entre os seus serviçais, havia idolatria. Era um negócio arraigado em Israel. Era arraigado. Era arraigado. Tanto é que você pega a história dos reis de Israel. Era rei atrás de rei. E foi lá, os bons reis, e derrubou os bosques dos altos, derrubou o poste ídolo, e derrubou não sei o quê, e fez isso. Mas aquilo não fez, aquilo outro não fez. Isso os bons. Quanto mais os maus. Porque o povo de Israel, desde que entrou na terra, e eles não expulsaram os moradores da terra quando entraram, mas eles começaram a fazer alianças com eles, e eles foram de tropeço para os moradores da terra, e eles se tornaram idólatras tal qual os moradores da terra. Mas, Fábio, por que você está falando isso? Porque nós, como igreja, estamos inseridos neste mundo. E dificilmente não seremos influenciados por ele. Dificilmente, se não for a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós não adotaremos as mesmas práticas deste mundo, as mesmas escolhas, os mesmos padrões, as mesmas decisões, o mesmo tabela de valores, por assim dizer. Quer ver uma coisa?
Muitas famílias decidem, muitos casais decidem adiar seus filhos. Ou decidem restringir a quantidade deles. Afinal de contas, ela acabou de se formar na faculdade, agora ela tem que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e assim, e um filho vai atrapalhar e prejudicar a sua carreira. Isso é pensamento mundano. Isso é pensamento mundano, é a escolha que este mundo está fazendo. É a escolha que este mundo está inserindo de que sucesso profissional, sucesso educacional, diplomas na sua parede, recomendações lá fora, simpósios internacionais, eles são mais importantes do que você constituir uma família e educar filhos para a glória de Deus. Como se transformam a sociedade? Educando filhos. Criando cidadãos. É assim que é feito. Como que esse mundo está nos influenciando? A partir do momento em que... Eu ouvi uma frase esses dias muito interessante, né, que diz o seguinte: se as pessoas se divorciam por qualquer motivo, elas começam a se juntar também por qualquer motivo. Se as pessoas se divorciam por nada, o que faz esses relacionamentos acontecerem também é nada. Não existe nada que os conecte de fato. E nós copiamos o padrão deste mundo. Quantos divórcios eu vejo no meu trabalho? Quantos? E é muito interessante. É muito interessante perceber uma pessoa que acabou de se divorciar. Ele vira saradão. Adota práticas saudáveis, alimentação, exercício, vira né? Porque ele quer entrar no mercado de novo. Ele entra no mercado de relacionamentos de novo. E a mesma coisa acontece com a moça. A mesma acontece com a moça. E recentemente nós vimos também desgraças que aconteceram em famílias disfuncionais que separaram e filhos morreram pelas mãos dos próprios genitores. Porque tinham coisas mais importantes para fazer do que criar os seus filhos, amá-los, educá-los, torná-los cidadãos de bem. E este salmista, então, e ele nos traz algo. Eleva os olhos para os montes. E para que monte você tem olhado, meu querido? Para o monte da sua carteira, da sua conta bancária, para o monte da segurança dos seus relacionamentos, porque você tem dificuldade de se satisfazer no amor de Deus e você depende da afirmação de outras pessoas e troca de relacionamentos como quem troca de roupa. Para quem monte você tem olhado? Para você olhar para os seus bens e a casa linda, um carro novo e falar, olha, né? E se satisfazer no elogio das pessoas em volta? São estas coisas que guardam você? Mas o salmista fala que o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez céus e terra, inclusive os montes. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, que eu fique encantado com essas coisas. Ele não dormita, ele não cochila aquele que te guarda. E é certo que não cochila, mas também não dorme. Uma coisa interessante sobre por que dorme ou cochila, porque Baal, o deus dos cananeus, ele dormia. A história diz que eles dormiam. Se você pegar, deixa eu ver se eu achar aqui, 1 Reis, capítulo 18, 27, não precisa abrir. 1 Reis 18, 27, é a história de Elias no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal e Astarote. E Elias, ele zomba
Versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Porque na cultura de Baal, ele era um beberrão, e ele vivia dormindo, então eles precisavam fazer muito barulho para acordá-lo. E o salmista fala assim: olha, nosso Deus não é isso. Nosso Deus não só não cochila, ele não dorme. E ele fala assim: ele é a tua sombra, a tua direita. Você já viu o videozinho na internet de criança tentando se livrar da sombra? Quando descobre que tem sombra. A sombra não desgruda. E é a sua direita porque é o braço forte, é o teu braço de proteção, é o teu braço de batalha, é o teu braço de fazer as coisas. Por isso que é a tua direita. Ele está à tua direita, ele é a tua força. E ele não desgarra de você. Você não consegue deixar a sua sombra em casa e sair. Fica aí, sombra, um pouquinho. Você não consegue. Deus, ele é a tua sombra à tua direita. E ele fala assim: o sol, ele não te molestará, nem a lua, ainda que os ímpios creiam que estas coisas, eu tenho que prestar culto a estas coisas, senão a políticos, a judiciários, a legislativos, a notícias na mídia, aí não sei o quê, e é isso aqui lá, e a gente fica com medo, e a gente fica prestando atenção em todas essas coisas. Mas Deus, ele é nosso protetor. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E é muito forte esse versículo: ele guardará a tua saída, mas guarda também o teu retorno, a tua entrada. Ele está presente em todos os momentos da sua vida. Eu fiz tanta anotação aqui. Abre lá em Mateus, capítulo 6. Aqui é Jesus. O Jesus que desceu sobre ele toda a nossa injustiça, que, sabendo as dores que vinham, não abriu mão do cálice. Capítulo 6 de Mateus, versículo 25 e diante, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais, vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que tira da cartinha da promessa este versículo, né? Aí ele subentende que todas estas coisas é o carro que ele quer, é a casa que ele quer, é o emprego que ele quer, é o diploma que ele quer. Não, queridos, é alimento, é vestimento. Deus está prometendo que te dá o necessário para viver. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia
ao dia o seu próprio mal. Eu acho muito interessante que Jesus, quando ensina o Pai Nosso, né, ele agradece o alimento do dia seguinte, hoje. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está totalmente deitado na providência, na provisão de Deus. E nós estamos olhando para montes. Então, nessa noite, queridos, trazendo para você a ideia do peregrino que anda para adorar, que está andando neste mundo, fugindo das vicissitudes deste mundo, fugindo das tentações deste mundo, fugindo dos encantamentos deste mundo, das teorias deste mundo. E você tem que passar, porque você está destino à casa celestial. Não é a Jerusalém física, você está destino à Jerusalém celestial e aguardando a sua chamada, e você é peregrino em terra estrangeira. É como diz em Salmo 120, né, que ele habita entre Meseque e Quedar, né? São inimigos do povo de Deus. São inimigos do povo de Deus. Mas eu habito aqui, neste meio, até chegar o dia do meu chamamento. Enquanto você está aqui, que você olhe para o Senhor, provedor de todas as coisas da sua vida. E na sua providência, não naquele que ele providencia, a ideia de previdente, que Deus, dentro dos seus planos, ele enxerga até o final dos seus próprios planos, e ele sabe tudo o que ele precisa te dar, ou por tudo que você vai passar, ainda que sejam dores, ele estará contigo. A ideia de quem está olha para monte é que está num vale. Até mesmo essa promessa, né? Se você passar pelo vale de Baca, ou vale da sombra da morte, Deus contigo está. Amém? Então, nessa noite, meu irmão, que você seja como salmista. E fala assim, e aí? Eu vou olhar para os montes? É de lá que vem o meu socorro? É das coisas circunstanciais dessa vida? É das promessas falsas que este mundo tem ao meu redor? Não. Eu vou esperar as eleições para dizer, não, agora resolve. Eu vou esperar a promoção no trabalho, não, agora melhorou. Eu vou esperar que aquela ação na justiça, né, ela vingue, para que agora venha um dinheiro gordo, né, e isso aqui resolva meus problemas. Ainda que venham, queridos. Ainda que na próxima eleição Deus resolva amenizar as dores, ainda que Deus te dê uma promoção, ainda que Deus te dê um novo emprego, ainda que Deus te dê uma formação melhor, ainda que Deus providencie uma habitação melhor, ainda que Deus providencie uma condução melhor, querido, não são nestas coisas que as nossas esperanças estão firmadas, nem deveriam estar. Então, se você tem firmado as suas esperanças em coisas, em circunstâncias desta vida, por favor, olha para o salmista, que elevou seus olhos para o monte, mas diz que o socorro dele vem do Senhor. Não abandone o seu casamento, por exemplo, só porque as coisas ficaram difíceis. Que o Senhor providencia. Deus providencia perdão, Deus providencia cura, Deus providencia restauração, Deus providencia. Ah, só porque de repente os genes não batem agora. Ela queimou o feijão. A minha roupa está amassada. Não é uma boa passadeira. Ah, porque ele não traz dinheiro suficiente para casa. Gente, eu fiquei estarrecido da história do menino Henry, da conversa da mulher com o ex-marido, que ela casou não, namorido, né? É uma palavra que existe, não sei de onde agora. Agora nós temos dinheiro para colocar em escolas boas. Não só colocou na escola boa, como colocou ele numa sepultura também. Queridos, preste atenção no que Deus fala para você. Preste atenção no Senhor e não nas coisas circunstanciais dessa vida. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Amém? Vamos orar? Senhor, na Tua presença nós ainda estamos. E te louvamos pelo cuidado, o amor do Senhor sobre nós.
Ensina-nos a olhar, ó Deus, ó Pai, para o Senhor e não nas circunstâncias, ó Deus, promessas dessa vida. Ó Deus, deste mundo, das circunstâncias ao nosso redor. Pai, que nós possamos ter este coração do salmista que sabia que o Senhor não só não cochilava, como não dormia. Ó Deus, e o Senhor era como uma sombra ao seu lado, não desgarrava, e era seu protetor, e guardava a sua alma, e o guardava a entrada e saída, e o Senhor o protegia, e o Senhor o guardava, apesar das circunstâncias. Nós te louvamos porque o próprio Senhor Jesus promete e fala, ó Deus, que nós somos guardados pelo Senhor, e o Senhor providencia para nós tudo o que nos é necessário, e quando essa vida se findar, ó Deus, o Senhor nos leva para junto de Ti, ó Deus, onde ali haverá gozo perpétuo diante do Senhor, ó Deus, ó Pai, na alegria do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Prepara-nos agora, Pai, para participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, ó Deus. Ó Deus, que ela é apenas sombra do que virá. É apenas vislumbre do que virá, Senhor Deus. É muito simples. É uma mesa com pedacinhos de pão, ó Deus, e suco que aponta para o sangue do Senhor. Ó Deus, mas em memória do que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, em que o seu corpo foi transpassado, foi rasgado por nós, o seu sangue foi vertido, e é o sangue da nova aliança, das promessas que o Senhor faz para nós, e que o Senhor, promessas firmes que não caem por terra. Ó Deus, então nós possamos lembrar, ó Deus, nós somos chamados à mesa do Senhor, até aquele dia em que o Senhor mesmo beberá do fruto da vide conosco, para a glória do Senhor, porque o Senhor prometeu que não beberia de novo enquanto nós estivéssemos contigo, e o Senhor tem se abstido, assim Deus, Pai, de beber do fruto da vida, enquanto nós estivermos com o Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Prepara os nossos corações diante de Ti, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.